pessoal, aqui é o Ângelo da Aquário Sobrinho e hoje nós vamos falar de aquarismo. O tema de hoje vai ser a chegada do inverno, o efeito do frio dos peixes e tirar algumas dúvidas sobre o nosso aquecedor remoto. Pessoal, vai dando começo de maio, a gente começa a receber e-mail. Praticamente todo dia a gente recebe um e-mail de alguém perguntando sobre o aquecedor remoto, porque veio frente fria, está perdendo peixe, os peixes estão adoecendo. E é muito comum isso relacionado ao aquarismo, pelo fato das pessoas esperarem o problema acontecer para depois buscar a solução. Sendo que o caso do frio é um problema perfeitamente, facilmente previsível. Tecnicamente, todo ano vai entrar invernada, vai fazer frio e você precisa manter a água aquecida para manter a qualidade de vida dos peixes. Então é muito importante a gente pensar quando for manter um aquário nessa parte de estabilidade térmica da água. Então, pessoal, se você tem alguma dúvida sobre aquarismo parecida com essa, manda mensagem pra gente, deixa nos comentários, procura a gente, liga pra gente, manda e-mail, que a gente vai ter um prazer imenso em responder a sua dúvida, em te ajudar da melhor forma que for possível. Então, segue a gente nas redes sociais, curte a gente aqui, toca o sininho, acessa o sininho, porque a gente vai estar produzindo vídeo com frequência e são conteúdos que vocês não podem ficar sem perder, beleza? Os peixes, eles são animais de sangue frio. Então, o metabolismo deles é todo regulado pela temperatura da água. É a temperatura da água que acaba ativando e desativando uma série de funcionalidades. Por exemplo, tem uma série de peixes que o ciclo reprodutivo dele é justamente na entrada do inverno ou na saída do inverno. Se não me engano, o químbio é essa parte que o peixe chega a invernada, quando esfria, o peixe começa a desovar. Então a temperatura, ela tem um fator extremamente importante na regulação do metabolismo e na fisiologia dos peixes. Todo peixe ele tem uma faixa de temperatura ali, que é a faixa de temperatura que as funções metabólicas deles funcionam adequadamente. Tem peixes que têm uma ampla faixa de temperatura dessa, por exemplo, carpa, químbio, esses peixes de países temperados, eles têm essa ampla margem, porque onde o inverno faz muito frio e no verão faz muito calor, o peixe precisa se adaptar a essa amplitude. Então são peixes que aguentam a variedade. É muito importante lembrar que amplitude, independente do tamanho que seja, é diferente de choque térmico. Uma mudança rápida é prejudicial para qualquer e toda espécie. Então, essa faixa ideal de temperatura é que o organismo vai funcionar bem. Principalmente o sistema imunológico, que é o que causa mais atenção, né? Que causa atenção visual. Então, eu vou citar aqui alguns problemas, algumas mudanças que a temperatura, principalmente o frio, causa no peixe. Ela causa problemas cerebrais. Então o peixe tem dificuldade motora quando a água está muito fria em relação ao metabolismo dele. Tem alterações no plasma, alterações no sangue. Esse tipo de alteração a gente não consegue ver de fora. O peixe pode estar fisicamente bem, nadando um pouquinho menos ativo por causa do frio, é normal, mas esses problemas estão acontecendo. Acontecem mudanças na célula, por exemplo, as células passam a produzir menos certas proteínas que elas precisam, começam a dividir menos células. Problema do sistema imunológico, que é o mais fatal, é muito comum chegar inverno e o pessoal ter problema de ictio. O ictio estava lá no aquário o ano todo, mas foi só quando o peixe diminuiu a sua imunidade que o ictio teve condição e teve sucesso em atacar o peixe. Problemas na alimentação, problemas comportamentais, geralmente o peixe pode ficar mais estressado, menos estressado. E tudo isso acaba reduzindo o crescimento, reduzindo a expectativa de vida do peixe. Então é muito importante que a gente mantenha ao longo de toda a vida do peixe
uma condição de qualidade em relação à temperatura dentro dessa faixa ideal. Então o aquarista deve escolher uma fauna compatível, manter essa água compatível, que vai dar muito bom para os peixes dele. Então, pessoal, aqui ó, a gente tem um texto muito lido sobre o ictio no peixe. A gente explica o ciclo de vida, a gente explica o que causa, a gente explica por que não tem remédio que funciona para isso, a gente explica por que as pessoas aumentam a temperatura e de certa forma funciona para eliminar o parasita. Mas é muito importante a pessoa entender que prevenir é muito melhor do que remediar, porque o ictio tem uma taxa de sobrevivência muito baixa. Se um peixe pegou o ictio, a maior probabilidade é dele morrer. Então eu vou deixar aqui no comentário fixado o link para o nosso texto aqui, ó, do efeito do ictio nos peixes, beleza? Bom, agora eu vou falar um pouquinho do aquecimento de aquários, lagos ornamentais, dos equipamentos, de alguns princípios ali. O principal equipamento para aquários, lagos ornamentais são os aquecedores por resistência elétrica, aquele termostato que vende para aquário. Só para a título de orientação, o aquecedor é a parte que esquenta e o termostato é só a parte que regula. O termostato é aquele equipamento que ele só vai medir e vai ligar o aquecedor quando abaixar a temperatura que você estipulou como mínima e vai desligar quando chegar na máxima. Então esses aquecedores com termostato são os equipamentos mais usados. Existem outras formas de aquecer o aquário, o lago ornamental? Sim. A maioria não é viável por causa de escala, de custo, por exemplo. Existem aquecedores a gás, igual para piscina. Existem as bombas de calor para piscina, elas são caras também, mas são um pouco delicadas assim para aquecer. Porque a bomba de calor ela usa o mesmo sistema do motor da geladeira, motor a compressão. Então, numa parte do sistema ela esfria e no outro aquele calor aquecido, então eles aproveitam. Tem uma economia de energia em relação ao aquecedor, a resistência elétrica, ao aquecedor normal? Muita. Mas a questão é, ele não tem a mesma velocidade de aquecimento. Então muita gente colocou no lago grande, piscina, assustou com a conta de luz e quase caiu para trás. A maioria que eu conheci acabou desfazendo o sistema porque ficava inviável manter. Porque é aquela coisa, no aquário tem aquela regrinha média lá de 1 watt por litro do aquário. Imagina você tem isso num tanque de 20 mil litros, 30 mil litros. Então é muito importante a gente pensar nisso antes de fazer o sistema. Por isso que o peixe mais comum e mais indicado para lago externo, né, que não tem como fechar, que varia muito a temperatura, tem muito vento, que influencia muito. O vento aumenta muito a troca de calor, né, do ar pro lago. Então, carpa, porque a carpa ela vai aguentar baixa temperatura e vai aumentar a máxima temperatura na maioria das vezes. Então, pensar nessa parte do aquecimento é muito importante. Então eu vou falar um pouquinho aqui dos aquecedores de aquário. Os aquecedores de aquário eles usam uma resistência elétrica, igual essa do chuveiro, parecido com a do chuveiro, né? Uma resistência elétrica, um fio. Passou energia elétrica ali, é uma resistência, por efeito Joule vai produzir calor. Um dos problemas dos aquecedores de aquário é que eles são isolados da água. A resistência, diferente da resistência chuveiro, que a resistência vai na água, a do aquário ela não vai na água. Ela fica numa resistência de vidro, algumas têm areia, que é para quê? Que é para evitar choque térmico, a resistência vai aquecer muito ali. Quando ela fica incandescente, dá o quê? 800, 900 graus. Então, se der choque térmico, a resistência vai estourar. Então, é muito importante que ela esteja isolada. Só que esse isolamento para proteger a resistência, ele causa uma baixa eficiência. Então, é por isso que você tem que usar 1 watt para aquecer cada litro de aquário nessa margem de aquário, porque a eficiência do termostato é baixa. Se fosse maior, por exemplo, no nosso aquecedor remoto, a gente usa uma potência muito menor para o litro, às vezes dá 0,5, 0,4, até 0,3 se for um aquário fechado dentro de casa.
0,3 watts por litro vai dar uma condição muito boa de aquecimento, vai manter a água na temperatura ideal. Outro problema desses aquecedores é que eles são faixas pequenas, né? Potência pequena, tem de 50, 100, 300, raramente, acho que tem tempo que eu não vejo um de 500 e para aí. Se a pessoa tem um aquário de 1.000 litros, um lago de 5.000 litros, não dá, né? Tem que colocar 10, 15 aquecedores, e cada tomada de um aquecedor é uma perda de energia, então você tem esse pequeno problema com os aquecedores. Outro problema muito comum nos aquecedores é a baixa precisão. Muito comum nesses produtos baratinhos, principalmente o chinês. Você põe lá 28 para, você põe lá 22, 20 para desligar, para ligar, 24 para desligar. Se você medir com um termômetro, às vezes ele vai ligar no 22, vai desligar no 28. Por quê? Porque a qualidade de precisão não é muito grande. Até alguns falam que a precisão é de mais ou menos 2 graus, então provavelmente eu já vi mais que isso. Eu já vi, inclusive, aquário fervendo, assim, fervendo, modo de falar, né? Que aqueceu mais do que a qualidade que os peixes precisavam e morreu. Morreu os peixes mesmo, inclusive o aquário. Então, é muito importante lidar com essa questão da precisão do controle de temperatura. Pessoal, eu sou engenheiro mecânico, formei aqui na Universidade Federal de Ouro Preto. E durante as disciplinas dessa parte de transferência de calor, sistemas térmicos, a gente aprende vários processos de forma de maximizar o aquecimento, a refrigeração de um sistema. Então, vendo isso na aula, eu pensei num equipamento que possa trazer qualidade e economia para o aquarista. E nisso surgiu o aquecedor remoto. O aquecedor remoto é um aquecedor de resistência comum, porque é fácil, é durável, é pequeno, é portátil, com maior eficiência, um controlador digital inteligente, com precisão de 0,1 grau, para não dar problema de aquecimento, para não dar choque térmico nos peixes, e trouxe para o aquarismo com bastante sucesso. As vantagens do aquecedor remoto, acho que a principal vantagem dele é o seu controlador inteligente, que ele vai medir qual é a potência necessária que seu aquário vai precisar. Por exemplo, nós trabalhamos com resistências de potência máxima de 500, 1000, 1500, 3000 watts. Também trabalhamos com outras maiores sob encomenda, dá para ligar vários aquecedores em sequência, juntos, no mesmo sistema. Mas o que esse controlador faz? Por exemplo, você tem um aquário de 1000 litros e você tem um aquecedor de 3000 watts. O nosso aquecedor ele não vai ligar em 3000 watts igual os aquecedores normais ligam. Ligam na tomada 3000. O nosso controlador, o que ele faz? Ele mede a temperatura da água aqui, que está entrando, ele vai aquecer e mede na saída. Nisso, ele calcula a potência que ele tem que usar para aquecer. Então ele vai usar a mínima potência necessária para aquecer aquela água. E isso vai se repetindo enquanto o aparelho estiver funcionando. Então se você estiver numa taxa muito que estiver esfriando pouco, então tiver uma diferença muito pequena do ambiente para o aquário, ele vai usar um pouquinho de potência. Se você tiver um frio muito grande e precisar esquentar muito o aquário, ele vai usar uma potência maior. Isso não só dá uma segurança, quanto uma economia muito grande. Os nossos aquecedores eles conseguem chegar até a 30% de economia de energia direta, economia total. Por exemplo, isso é devido à resistência em contato com a água, o corpo fechado, a vazão do equipamento. Outro fator de economia do aquecedor remoto é justamente as tomadas. E quando você ter 3000 watts de potência, vai ter 6, 8, 10 aquecedores pequenos, nossa, é uma tomada só. Então, quando toda tomada ela tem uma perda de carga, ele tem uma fuga de energia na tomada. Se você tiver 10 tomadas, são 10 fugas de energia. Então você está desperdiçando energia na tomada por causa dessa quantidade. Então, pensando nesses pequenos detalhes que a gente conseguiu fazer o nosso aquecedor remoto funcionar muito bem. Outro fator interessante é a durabilidade do nosso produto. Como ele é feito com peças nacionais,
você consegue a fácil manutenção, você consegue trocar a resistência, nós usamos resistências industriais, então você consegue encontrar com facilidade no mercado. Tudo isso para facilitar a vida do aquarista brasileiro. Outras vantagens do nosso aquecedor remoto, por exemplo, ele não precisa ficar dentro do aquário, ele pode ficar dentro do SAMP, ele pode ficar fora do SAMP, ele pode ficar em série com filtro canister. Então você tem essa variedade de possibilidades de usar, então não vai ficar aquele negócio frio no aquário, no SAMP. É extremamente seguro, não precisa ficar dentro do aquário, ele não precisa ficar dentro do SAMP, ele pode ficar ligado nessa bomba de recalque, ligado no filtro canister. Se você quiser, finalmente ele pode ficar no SAMP, então ele pode ficar molhado, o corpo dele pode entrar dentro d'água, então você não tem esse problema. Ele é extremamente durável por causa das peças que usamos peças brasileiras, e ele pode vir com resistência extra. A gente pode botar uma resistência extra para você não ter o problema de no auge do inverno a resistência queimar e você ficar um dia sem aquecer o aquário. Vai com duas resistências, se uma queimar, quando queimar você liga a outra, e isso te dá um tempo para você pegar outra resistência e não ter problemas no seu aquário. Aqui a gente tem esse vídeo explicativo sobre o aquecedor remoto. Eu vou deixar o link dele aqui nos comentários fixados, vou deixar também o texto explicativo, então vocês podem ir lá ver com mais detalhes. Não vou deixar aqui senão vai ficar muito extenso, né? Vai dividir a atenção, então é muito fácil de vocês acessarem aqui por baixo, pedir pra gente, perguntar. Então pessoal, buscando valorizar quem acompanha a nossa produção de conteúdo aqui, os nossos vídeos, eu vou dar 10% de desconto e 500 ml de BPNS para quem comprar o nosso aquecedor remoto até domingo, dia 21 de maio. Então quem encomendar o seu aquecedor remoto vai ter 10% de desconto e levar 500 ml de brinde das nossas BPNS, são nossas bactérias púrpuras, tem muita informação aí, vou deixar também o link aqui nos comentários fixados para você ver. Essa é uma forma de valorizar quem está apoiando a gente nesse início de produção de vídeos. Então é isso, pessoal. A gente viu que o frio causa uma série de problemas para os peixes. Vimos um pouquinho dos equipamentos, de como funciona. Eu expliquei muito bem porque a gente fez aquecedor remoto, porque ele funciona melhor que os outros equipamentos. Então agradeço quem ficou aqui até o final e nos veremos em breve.